Olá, boa noite. A nossa primeira reportagem mostra o horror da pedofilia. Um vigilante foi preso acusado de abusar de crianças e de adolescentes. Na delegacia, ele ainda contou que antes do abuso, obrigava as vítimas a beber vinho. Uma delas era portadora de deficiência mental. O caso aconteceu em Itaquaquecetuba e na região metropolitana de São Paulo. 3 vítimas confirmaram os abusos, mas há outros 100 vídeos no computador do pedófilo. Uma denúncia trouxe a Polícia Militar até a casa de Franklin Soares, onde os policiais recolheram pendrives com vídeos em que ele aparece fazendo sexo com menores de idade. Ele confessou os crimes. Confirma que você abusava de criança? Confirmo. Os arquivos eram organizados em pastas com os supostos nomes de vítimas. Entre elas estão 3 irmãs da mulher dele. 2 menores, de 11 e 17 anos, e a outra maior, com problemas mentais. Elas disseram que eram embriagadas pelo cunhado antes dos abusos. Segundo a polícia, Franklin confessou também ter mantido relações sexuais com outras menores. Em troca, teria dado a elas dinheiro e roupas. Ele fala: eu sou pedófilo, já constatei essa doença há alguns anos e vinha praticando os atos, aliciava as vítimas de todas as formas que eu relatei para vocês. Chocante. O suspeito foi indiciado por 3 estupros e pelo aliciamento de menores de idade. A polícia agora vai analisar todas as imagens para tentar identificar outras vítimas. É difícil de mencionar uma quantidade de casos agora porque são muitas imagens, mais de 100 vídeos. Então, teremos que analisar para ver quantos casos, quais vídeos as vítimas se repetem, mas é um número ilimitado de vítimas até o momento. Franklin, de 31 anos, trabalhava como vigilante. É casado e tem 2 filhas. As crianças estão sob a guarda do Conselho Tutelar. O traficante Fernandinho Beiramar começou a ser julgado por 2 assassinatos que aconteceram em 2002 no Rio de Janeiro. As ordens para executar as vítimas teriam partido de dentro da penitenciária de Bangu 1. O traficante Luiz Fernando da Costa deixou o presídio de segurança máxima Bangu 1 de helicóptero. A segurança no Fórum do Rio foi reforçada por agentes federais. Desta vez, Beiramar é acusado de 2 assassinatos cometidos em julho de 2002. As vítimas eram aliados do traficante, que teriam matado outro integrante da quadrilha sem autorização dele. Beiramar não teria perdoado a insubordinação. Quem sabe no bagulho aí sou eu, irmão. Eu tô preso, não tô morto não. E mesmo atrás das grades, ordena a morte dos comparsas e acompanha a execução pelo telefone. Pega essas peças todinhas você aí, bota na tua mão e na mão dos moleques que você acha que tem no braço aí. O julgamento estava previsto para ser realizado em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, local onde aconteceram os crimes e reduto de Fernandinho Beiramar. Mas os jurados ficaram com medo e pediram para transferir a sessão aqui para o Rio de Janeiro. Mesmo na capital, nem as testemunhas quiseram ficar frente a frente com o traficante. Beiramar ficou à vontade no plenário, cumprimentou várias pessoas e chegou a mandar beijos para a família. O traficante negou que tenha mandado executar as vítimas. Segundo ele, as mortes foram resultado de um acerto de contas entre rivais. A sentença só deve ser conhecida no final da noite. No portal R7, uma galeria de fotos do antes e o depois dos chefões do tráfico no Rio de Janeiro. O corpo do empresário Marcos Matsunaga, assassinado em maio do ano passado, foi exumado para uma nova perícia em São Paulo. O procedimento foi feito a pedido da defesa de Elise, mulher do empresário e autora do crime. O amigo da família foi o único representante dos Matsunaga que esteve no cemitério. Em cerca de meia hora, os peritos abriram o túmulo e retiraram o caixão onde estão os restos mortais do empresário Marcos Matsunaga. O material foi levado para o Instituto Médico Legal e deverá ser novamente enterrado em 15 dias, após a conclusão de uma perícia autorizada pela Justiça. Como é um procedimento um tanto quanto complexo, não há possibilidade de fazermos no local do cemitério. Foram os advogados de Elise Matsunaga que pediram a exumação dos restos mortais do empresário. A defesa quer que seja feita uma nova perícia para esclarecer a forma como Marcos Matsunaga foi morto.
Segundo os advogados de Elise, há uma diferença entre o laudo do IML e o atestado de óbito. A defesa contesta a versão de que Marcos Matsunaga foi esquartejado enquanto ainda estava vivo. Muito provavelmente o Marcos deve ter uma fratura na base do crânio, o que o mataria quase que instantaneamente. A defesa tem certeza que o Marcos morreu em função do disparo de arma de fogo, mas evidentemente que isso vai ser comprovado por meio da exumação, já que o médico legista na época dizia do contrário. Marcos Matsunaga foi morto e esquartejado em maio do ano passado. A mulher dele, Elise Matsunaga, confessou o crime e está presa à espera do julgamento. Defesa e promotoria discordam se Elise agiu ou não de forma cruel. Se ele não estivesse respirando, esse sangue não iria para o pulmão. Pouco importa se estava consciente ou inconsciente, seria muito difícil a perícia provar isso. O importante é que ele estava respirando e é com base nesse laudo que eu trabalho. Ela pode ser condenada à pena máxima de 30 anos de prisão pelos crimes que cometeu. No segundo dia do julgamento do ex-policial Misael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima, as testemunhas de defesa começaram a ser ouvidas. Vamos agora, então, ao Tribunal do Júri em Guarulhos, na Grande São Paulo, conversar com o repórter Eduardo Ribeiro. Eduardo, boa noite. Ontem a acusação apresentou muitos indícios contra o réu. E hoje, como é que a defesa está rebatendo esses argumentos da acusação? Boa noite, Ana Paula. Você se lembra, não? A presença de uma alga que deveria estar na represa onde Mércia foi morta, no sapato de Misael, o uso de antenas de operadoras de telefone celular incompatíveis com o lugar em que Misael diz estar no momento em que Mércia desaparece. Ou seja, tudo isso começa agora a ser rebatido pela defesa de uma maneira bastante simples, atacando estes pontos com especialistas, com testemunhas peritas no assunto. Neste momento, inclusive, quem fala é um investigador de polícia que participou do rastreamento das ligações telefônicas de Mércia e também de Misael. Mas o dia de hoje começou com o depoimento mais longo de uma das testemunhas da acusação, o delegado que investigou todo o caso. Veja como foi. Da sala em que fica sozinho há mais de um ano neste presídio só para policiais em São Paulo, até o Fórum de Guarulhos, foram menos de 15 minutos de carro. Misael entrou sem perceber os protestos que pediam a condenação dele, do outro lado do prédio. O segundo dia começou com o depoimento do delegado que comandou as investigações. Antônio Diolim disse aos jurados que passou a desconfiar de Misael por um detalhe: a apresentação de comprovantes de um passeio que tinha feito com Mércia um dia antes do crime. Ele montou todo um esquema que ele estava bem com ela, que ele não tinha o porquê matá-la. Olim é o mesmo delegado que apontou o vigilante Evandro Bezerra como coautor do crime. Evandro será julgado em julho. Ele conta até onde interessa para ele, que ele só foi buscar o senhor Misael lá em Nazaré, que na verdade a gente vê que não, que ele andou junto com o Misael, atrás dela também. O delegado também trouxe aos jurados o depoimento de uma mulher que afirmou ter se oferecido para mentir em nome de Misael. Ela diria aos policiais que era a garota de programa com quem o policial aposentado alegava estar quando Mércia desapareceu. Segundo ela, Misael gostou da ideia, mas um dos advogados dele rejeitou a proposta. Isso ela dizendo. Por quê? Já que ele quer que eu seja álibi, então é mentira que ele estava parado 4 horas, como sempre foi falado por ele. Misael acompanhou tudo ao lado dos advogados, mas sem fazer perguntas, embora esteja autorizado a participar da própria defesa, por ser advogado. A tarde foi marcada por trocas de ofensas entre a acusação e defesa. Mentiroso! Mentiroso é o senhor que trouxe um perito para enterrar a sua alga. O diabo é o pai da mentira! O diabo é o pai da mentira! O senhor é amigo do diabo! E estas trocas de acusações se repetiram lá dentro durante toda a tarde. Eu cheguei a contar, um dos defensores de Misael Bispo de Souza chamou o delegado Antônio Diolim de mentiroso 6 vezes durante o depoimento dele, que durou quase 5 horas. O juiz precisou intervir várias vezes. Antigamente, no Tribunal do Júri, as perguntas às testemunhas eram feitas por intermédio do magistrado. Hoje não, elas são feitas livremente. Mas toda vez que o juiz que preside o Tribunal do Júri nota que o advogado ou o promotor estão dissimulando ou estão incentivando a testemunha a falar de alguma maneira
que beneficie o réu ou beneficie a acusação, ele precisa intervir e foi isso que aconteceu. Hoje o que aconteceu aqui também foi um blackout, uma falta de luz durante 1h30, que chegou a interromper os trabalhos do júri por meia hora até que fosse colocado em funcionamento um gerador. O dia de hoje já deve estar terminando com o depoimento de mais uma testemunha da defesa e daqui a pouco a gente volta falando sobre a intenção dos defensores de Misael de retirar daqui os jurados para diligências. Nós vamos entender ainda nessa edição. Ana, Celso. Tanto bate-boca na frente das câmeras, a gente imagina por quê, né? Obrigada, Edu, e até já. Uma jovem morreu numa tentativa de assalto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela chegava em casa com o namorado quando ambos foram surpreendidos pelos bandidos. Ela sonhava em ser dentista, mas a formatura de Lauane Custódio Lucas, programada para o fim do ano, não vai mais acontecer. No velório, familiares e amigos se despediram da jovem de 22 anos. Ela chegava em casa de carro e estava com o namorado, Bruno Crixel Zimpel, de 27 anos, quando os dois foram surpreendidos por assaltantes. Os homens queriam o veículo e, no momento em que receberam as chaves, houve um disparo. O tiro atravessou o braço de Bruno e atingiu o pescoço de Lauane, que morreu na hora. O rapaz recebeu atendimento médico e foi liberado. Ele já prestou depoimento. Segundo a polícia, o formato diferente da chave pode ter levado os bandidos a atirarem. Isso aí pode ter levado eles a se assustar e ter atirado, né? Ou também ter visto um cartão e não uma chave, ter se irritado e ter efetuado o disparo. Os bandidos fugiram do local do crime em um táxi e jogaram a pistola .40 usada por eles no pátio de uma casa. O motorista, de 22 anos, disse que não desconfiou dos passageiros e nem viu quando eles se desfizeram da arma. Mas o depoimento da pessoa que encontrou a pistola contradiz essa informação. Ela teria visto a arma sendo jogada e que o táxi estava parado neste momento. O veículo já passou por perícia. A polícia espera encontrar no GPS informações que possam ajudar a resolver o mistério e chegar até os bandidos. Dois ladrões tentam furtar fios da rede elétrica e de telefonia. Um deles sobe na árvore e com uma faca na mão corta os cabos. Ao descer, se desequilibra e cai. O comparsa sobe em outra árvore e também com uma faca corta os fios. Um carro da Brigada Militar chega em seguida e prende os dois bandidos. Também na Grande Porto Alegre, um homem carrega barras de ferro roubadas de uma obra. Para tentar não ser identificado, ele tira parte da roupa e joga na calçada. Os guardas municipais chegam e abordam o suspeito. Ele admite o roubo e recebe a punição. Tem que carregar o material de volta para o local do roubo. Apesar do flagrante, o ladrão foi solto, porque o dono dos vergalhões não registrou queixa. O descuido das vítimas está ajudando os bandidos a aplicar o golpe do cartão trocado. O principal alvo são idosos e pessoas com dificuldade de lidar com os caixas eletrônicos mais moderninhos. Hoje, a Polícia de São Paulo apreendeu quase 500 cartões clonados em poder de 2 bandidos. 497 cartões bancários, todos clonados, chupa-cabra e R$28 mil em dinheiro. Esse material estava escondido no painel deste carro. 2 homens foram presos em flagrante em uma região nobre da capital. Os bandidos tentaram subornar os policiais. Foi dado voz de prisão por corrupção ativa e conduzida aqui no DP. Os golpes que envolvem cartões bancários se tornaram cada vez mais comuns. Além da clonagem, os bandidos agem também nos terminais bancários. Eles se aproveitam do descuido e da falta de habilidade para lidar com os caixas eletrônicos. Os idosos são as vítimas preferidas dos golpistas. Segundo a polícia, os bandidos fazem a troca do cartão de uma maneira tão rápida que a pessoa nem percebe que caiu em um golpe. Nessas imagens de segurança, a ação dos criminosos é revelada. A vítima faz uma operação, mas o bandido diz que algo saiu errado. A vítima volta a passar o cartão e, no momento em que digita a senha, o bandido anota os dados no celular. Depois, troca os cartões. Nessa outra imagem, o criminoso mostra a habilidade de um mágico. Repare que ele recebe o cartão da vítima e, num piscar de olhos, vira a carteira e entrega um cartão falso. Depois vai embora tranquilamente.
Essa mulher foi vítima do golpe do cartão trocado de um homem que se apresentou como funcionário do banco e que teve ajuda de um comparsa. Eu fiquei muito perdida, porque ele com meu cartão e o outro com meus dados, não tinha muito o que fazer. Um monomotor fez um pouso forçado ontem em Manaus, no Amazonas. O piloto e o copiloto, que são estrangeiros, não ficaram feridos. O avião vinha de Boa Vista e pousaria em Manaus, mas teve que fazer uma aterrissagem forçada. Na descida, a aeronave bateu em um poste e destruiu o muro de uma garagem de ônibus. Às 8h20 da noite, o piloto e o copiloto entraram em contato com a torre de comando e disseram que estavam com um problema na aeronave. Logo depois, o avião sumiu do radar. A Infraero só tomou conhecimento de que ele estava aqui, na estrada do Tarumã, porque recebeu telefonemas das pessoas daqui da comunidade. A equipe de bombeiros do aeroporto Eduardo Gomes teve que isolar a estrada. A ação aqui do bombeiro no local, como as vítimas já tinham sido retiradas pelo SAMU, foi apenas isolamento do local, porque está derramando muito combustível, e mantendo a área segura, resfriada com espuma para que não tenha uma fonte de ignição. A perícia no avião foi iniciada ainda à noite. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos recolheu a caixa preta, algumas peças e fez uma minuciosa vistoria. Os dois tripulantes, um piloto americano identificado como John Thompson e um copiloto, o boliviano Luiz Fernando, foram levados ao hospital apenas com ferimentos leves. Como não havia bagagem no avião, a vinda deles a Manaus levantou suspeitas. Hoje de manhã, o avião foi retirado da estrada e levado para o Seripa, que vai continuar as investigações. Em Goiânia, um homem acusa um hospital de exigir cheque-calção no valor de R$10 mil para internar o filho dele. Só que essa prática está proibida no Brasil desde maio do ano passado. Eduardo tem um filho de 2 anos. O menino estava com pneumonia e ele procurou a emergência deste hospital em Goiânia. O atendimento foi rápido. O problema foi o passo seguinte, a internação. Foi atendido imediatamente pelo pediatra de lá, né? Mas na hora de internar que veio o problema. Precisa de cheque calção. Num cartão do próprio hospital, a atendente anotou o valor. Um cheque de R$5 mil à vista e outro de mais R$5 mil para 3 dias. Este jovem, que acompanhava a avó e viu tudo, confirma que sem isso a criança não seria internada. Todo mundo viu que ele falou, né? Falou assim, ou dinheiro ou cheque calção, né? Cheque calção ou qualquer outra garantia para atendimento de emergência está proibido no Brasil desde maio do ano passado. É crime que pode dar cadeia de até 1 ano, além de multa. A lei foi criada depois que o secretário do Ministério do Planejamento, Duvanier Ferreira, teve um infarto e morreu sem atendimento depois de passar por 3 hospitais privados de Brasília. O hospital de Goiânia nega que tenha exigido dinheiro para internar o filho de Eduardo. Disse que a atendente apenas simulou os preços de uma internação particular. A versão não convenceu a polícia. Nós estaremos amanhã ouvindo representantes do hospital, uma servidora que deu atendimento, para depois estar responsabilizando os diretores desse hospital. Traficantes expulsos do Morro Caju, na zona norte do Rio de Janeiro, invadiram 2 outras comunidades dominadas pela milícia. Numa operação em Antares, a polícia foi recebida a tiros pelos bandidos. O policial se protege e tenta atingir os traficantes. Tô aqui, segura aí. Os bandidos reagem. Os policiais ganham terreno e avançam. Eles retiram as barricadas erguidas por criminosos na comunidade de Antares, em Santa Cruz. O caveirão dá apoio enquanto a polícia corre pelas vielas. Nada escapa do cerco. Um olheiro do tráfico acaba preso em flagrante. Nesta casa, a cocaína era refinada e embalada para venda. 6 quilos da droga foram apreendidos. Mais um suspeito foi capturado. Em outro ponto da Zona Oeste, a noite foi de confronto entre traficantes numa área onde milicianos ainda resistem. Criminosos expulsos do complexo do Caju, ocupado pelas forças de segurança há 10 dias, teriam tentado invadir uma comunidade perto da delegacia de Realengo. Um jovem de 17 anos que portava um fuzil foi baleado no pé e levado para o hospital.
Perto dali, em Bangu, na Vila Aliança, PMs surpreenderam menores com drogas e uma moto. Segundo a polícia, um rapaz que seria traficante morreu na operação. Hoje à tarde, os policiais receberam a informação de que um ônibus teria sido roubado para transportar moradores da comunidade até o cemitério, onde o jovem foi enterrado. O veículo foi seguido por PMs no trajeto de volta para casa e interceptado na Avenida Brasil. Todos os passageiros foram levados para a delegacia. Há décadas, a Zona Oeste convive com as regras impostas pelo poder paralelo, uma região tradicionalmente violenta e que se vê no meio de uma guerra entre milicianos e traficantes, todos com o mesmo objetivo: lucrar com o controle da população. É um território em que você não tem a presença forte do Estado com a segurança. Os traficantes, os bandidos, de uma maneira geral, sabem que ali é um lugar mais propício a uma atuação mais tranquila. Em São Paulo, o ciclista David de Souza disse em depoimento à polícia que trafegava na contramão no momento em que foi atropelado por um carro na Avenida Paulista. No acidente, ele teve o braço direito decepado. David já deixou a UTI e se recupera num quarto do Hospital das Clínicas. O estudante de psicologia Alex Weck, que atropelou o ciclista e jogou o braço num córrego, continua detido em São Paulo. Também em São Paulo foram presos 3 homens que se passavam por policiais civis. Eles tinham distintivo, armas e um veículo com sirene. A quadrilha roubava carga de caminhões nas rodovias. No Rio de Janeiro, após denúncia anônima, um homem de 67 anos foi preso em flagrante suspeito de pedofilia. Ele foi encontrado armado na companhia de 2 meninas de 11 e 12 anos. A pena pode chegar a 16 anos de prisão. E uma manifestação em frente ao consulado boliviano em São Paulo marcou o dia em que a justiça daquele país julgou o pedido para que os 12 torcedores corintianos presos respondam ao julgamento em liberdade. O protesto foi pacífico e reuniu centenas de torcedores. Pelo microfone de um carro de som, lideranças das torcidas organizadas se revezaram, pedindo liberdade para os 12 corintianos detidos após um incidente na Bolívia. Liberta, liberta, liberta! Liberta, liberta, liberta! Como forma de pressão, os torcedores entregaram uma carta ao cônsul da Bolívia em São Paulo, pedindo diálogo com as autoridades e liberdade para os companheiros. A fé numa solução favorável encerrou a manifestação. A torcida Gaviões da Fiel alugou uma casa em Cochabamba para mostrar que os torcedores não tinham intenção de fugir da Bolívia e assim justificar o pedido de habeas corpus. Mas nada disso adiantou. A justiça boliviana considerou improcedente o pedido e manteve a prisão dos torcedores. A conta de luz já está mais barata. Em algumas regiões do país, o desconto é de quase 30%. Para muita gente, o dinheiro economizado já tem destino certo. Benedito mora com mais 6 pessoas em São José do Rio Preto. E a conta de luz é do tamanho da família. No mês passado deu mais de R$300. Esse mês veio a surpresa. Eu imaginava, na verdade, que a redução seria menos. Vai dar para comprar um gás, né? Também um pouco de lazer. A redução nas tarifas entrou em vigor no dia 24 de janeiro. O desconto na conta de luz vale para todo o Brasil e pode variar de região para região. No sul do país, por exemplo, pode chegar a 26%, 22% no norte e nordeste e até 20% no interior de São Paulo. Para a indústria e o comércio, a redução é ainda maior e pode resultar em descontos que chegam até 32%. Para este economista, a queda no valor da energia vai refletir mais tarde num menor preço de produtos e serviços. Certamente isso não vai ocorrer num primeiro momento, mas lá na frente isso vai ajudar até no combate à inflação com a queda de alguns preços ao longo do ano. Pagar menos na conta de luz também deixou a empresária Renata mais animada. Dona de um pet shop e hotel para animais, que tem piscina aquecida, ofurô, máquina de secar cães e outros equipamentos elétricos, ela viu a conta de luz cair mais de R$140. Uma sobra que já tem destino certo. A gente vai investir na reforma, né, e no aquecimento solar. Para baixar ainda mais. Para baixar ainda mais e ter um calor mais saudável, né?
O primeiro dia do conclave terminou em fumaça preta, sem papa. Veja agora na reportagem de Luciana Liviero. A fumaça preta frustrou quem aguardava um sinal positivo, mesmo com as previsões de que a nomeação de um papa hoje era improvável. A cerimônia de abertura do conclave aconteceu pela manhã na Basílica de São Pedro. Os cardeais renovaram o agradecimento ao Papa Emérito Bento XVI, que foi bastante aplaudido. O decano Ângelo Sodano pediu a unidade da igreja e que todos cooperem com o próximo Papa. À tarde, teve início a procissão até a Capela Sistina. Depois, um por um, os 115 cardeais eleitores prestaram um juramento. Tudo foi transmitido ao vivo pela TV do Vaticano, até a hora em que a porta foi fechada e teve início a votação secreta. Hoje, mais uma vez, o brasileiro Dom Odilo Scherer apareceu como um dos favoritos na eleição. Na capa do jornal Corriere della Sera, uma charge mostrava o arcebispo de São Paulo driblando os concorrentes em direção ao gol. Após 2 horas e 15 minutos de espera, veio o sinal da chaminé. A fumaça preta indicou que nenhum dos cardeais obteve os 2/3 dos votos necessários para ser eleito Papa. Novas votações estão programadas para esta quarta-feira, 2 pela manhã e, se não houver um eleito, outras 2 pela tarde. A primeira delas deve começar às 9h30 da manhã, no horário local, 5h30 aí no Brasil. E um cardeal que participa do conclave está envolvido num processo de abuso sexual concluído hoje pela Justiça americana. Documentos mostraram que Roger Mahoney sabia dos abusos sexuais cometidos por um padre de Los Angeles. Hoje, a justiça decidiu que a arquidiocese da cidade vai ter que pagar quase 10 milhões de dólares de indenização. Na década de 80, o padre Michael Baker confessou a Mahoney que abusou de 2 irmãos durante 7 anos. O cardeal mandou Baker para tratamento psicológico, mas depois permitiu que ele voltasse às funções de padre. Organizações de apoio a vítimas de pedofilia fizeram petições para tentar impedir Mahoney de participar do conclave. E a Europa sofre com uma nevasca rara nesta época do ano. França, Bélgica, Alemanha e Inglaterra estão entre os países mais afetados. O serviço de trem Eurostar foi suspenso. O aeroporto de Frankfurt, o terceiro maior do continente, ficou fechado por 2 horas. Ainda na Alemanha, 100 veículos se envolveram neste engavetamento. Não houve feridos. Já na França, o mau tempo provocou 2 mortes. Cidadãos das Ilhas Malvinas aprovaram em referendo a permanência do território sob domínio britânico, com 99,8% dos votos. O não teve apenas 3 votos. A ilha também é reivindicada pela Argentina. O primeiro-ministro britânico pediu que os argentinos respeitem o resultado do referendo. A Coreia do Sul rejeitou o anúncio do Norte de invalidar o armistício que pôs fim à guerra na península há 60 anos. Em Seul, houve protestos contra os norte-coreanos e também contra os exercícios militares que o Sul faz em conjunto com os Estados Unidos. Hackers divulgaram na internet informações financeiras de políticos e celebridades americanas. Michelle Obama, o vice-presidente Joe Biden, Beyoncé e Mel Gibson estão na lista. O FBI investiga o caso. Susto numa cafeteria nos Estados Unidos. A motorista entrou de ré com tudo dentro da loja. Por causa do impacto, um homem que se aproximava das mesas foi arremessado ao chão. Olha aí. Os outros clientes conseguiram se proteger. A senhora que estava ao volante disse que ficou com o pé preso no acelerador e o carro estava engatado na marcha ré. Felizmente, ninguém se feriu no acidente. As heranças deixadas pelo povo egípcio foram muitas. Na minissérie José do Egito, os autores tiveram aula de história e puderam descobrir a origem de muitas invenções atuais. Não há sociedade antiga tão moderna quanto o Egito. Um lugar em que um escravo chega a governador. Eu me chamo José, senhor. E um estrangeiro pode ser o chefe da nação.
Para entender melhor a cultura, o elenco e a equipe técnica de José do Egito tiveram aulas de história e aprenderam detalhes que o telespectador também vai descobrir. Os egípcios conheciam bem astronomia, medicina. Desenvolveram técnicas de cirurgia de córnea por causa da areia. É um povo que desenvolveu altas tecnologias, né, que muito mais tarde outros povos foram desenvolver. Uma civilização grandiosa, que depois entrou em declínio e deu lugar a outros impérios. Mas o nosso tempo, até hoje, deve alguns conhecimentos ao Egito. Para este historiador, vem do Egito a origem de uma das maiores invenções atuais. A maior herança seria o computador, porque não que eles tivessem já desenvolvido um computador, mas a linguagem binária, que é utilizada como linguagem de programação, ela tem origem no Egito. O povo do deserto, que deixou uma herança resistente como pedra. A minissérie José do Egito vai ao ar amanhã, às 9h45 da noite, logo depois do Jornal da Record. Você não pode perder. O presidente do Barcelona foi acusado de se beneficiar de um contrato sem licitação e de uso de documentação falsa. O caso envolve um jogo amistoso entre as seleções do Brasil e de Portugal em 2008, em Brasília. A denúncia do Ministério Público do DF. Sandro Rosell, presidente do Barcelona, é acusado de falsidade ideológica e dispensa ilegal de licitação. O Cartola é também um dos donos da Ailanto Marketing, empresa contratada para promover um jogo entre a seleção brasileira e Portugal em 2008. Na época, o então governador José Roberto Arruda, que um ano depois foi preso por receber propina, pagou 9 milhões de reais pelo evento. O problema é que, segundo o Ministério Público, a Ailanto Marketing não gastou R$1 sequer com a partida. E a conta sobrou para a Federação Brasiliense de Futebol. Além de ter que devolver os 9 milhões de reais, Sandro Rosell, um dos homens mais influentes no futebol mundial, agora pode responder criminalmente aqui no Brasil. Se ele for condenado, ele pode até ser preso. A suspeita é de que a Ailanto Marketing tenha sido criada só para receber o dinheiro desse jogo de futebol. A empresa é ligada diretamente ao Cartola Ricardo Teixeira. Teixeira e Rosell são amigos pessoais. Essa foto mostra os dois juntos na concentração da seleção brasileira na Argentina. Em Brasília, a polícia descobriu que o ex-presidente da CBF recebeu da Ailanto Marketing mais de R$700 mil. O orçamento do governo federal acaba de ser aprovado no Congresso de Brasília. Ao vivo, a repórter Cristina Lemos tem as informações. Boa noite, Cristina. Boa noite, Celso. Como você vê, dessa vez, plenário vazio é boa notícia. Está aprovado o orçamento de 2013, deputados e senadores já se retiraram. A aprovação hoje passou apenas pelos senadores, uma vez que deputados já haviam votado o orçamento na quarta-feira passada. Um orçamento, portanto, de 2,280 bilhões de reais, dos quais 196 bi irão para investimentos de estatais e órgãos públicos. O relator Romero Jucá diz que 20 bi desse orçamento vão para isenções em impostos. De Brasília, Cristina Lemos. Deputados criam uma frente parlamentar para tentar retirar o pastor deputado Marcos Feliciano da presidência da Comissão de Direitos Humanos. Feliciano é conhecido por declarações racistas e contra homossexuais nas redes sociais. Hoje o partido dele ratificou a nomeação. Os manifestantes foram impedidos de se aproximar do plenário. Deputados tentam anular a sessão da comissão da última quinta, quando Feliciano foi eleito a portas fechadas. Lançaram uma frente parlamentar pró-direitos humanos e entraram com um mandado de segurança no Supremo. É inimaginável que, após a ditadura militar, uma comissão de direitos humanos faça uma sessão às portas fechadas, com barreira nos corredores e com a polícia legislativa na porta. A questão foi levada à reunião do Colégio de Líderes de Partidos com o presidente da Câmara, Henrique Alves. PT, PSDB, PDT e PSOL manifestaram constrangimento com a situação e fizeram um apelo para que o PSC troque o comando da Comissão de Direitos Humanos. Não funcionou.
O partido se reuniu e confirmou o deputado Feliciano. O partido é que define o nome, essa prerrogativa é de todos os partidos e o PC não vai abrir mão disso. Feliciano estreia amanhã como presidente da comissão e os manifestantes prometem impedir que isso aconteça. De última hora, foram retirados da pauta temas como o plebiscito sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O meu partido pediu para que eu ficasse, eu fico. A ilha de Manhattan, em Nova York, está lotada, só que até 2030 terá mais 230 mil moradores, né? Por isso que tudo lá é tão caro, Celso. E o desafio é construir mais moradias para abrigar toda essa gente. A reportagem é de Heloísa Vilela. Uma ilha pequena e disputada. Manhattan tem mais de 1,5 milhão de moradores. São mais de 18 mil habitantes por quilômetro quadrado. Para se ter uma ideia, São Paulo, lotada e engarrafada, tem menos da metade, quase 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui, o resultado do desafio que a prefeitura propôs aos arquitetos. Como abrigar mais gente com segurança e um mínimo de conforto em Manhattan. Esta maquete sugere moradia compartilhada, cada um no seu quarto, com sala e cozinha comuns. Nesta outra também, há ênfase nos espaços coletivos. O vencedor do concurso manteve a privacidade nos apartamentos minúsculos, de 30 metros quadrados. Todos criados para solteiros, que já são quase metade da população de Nova York. No protótipo, soluções para o que já se chama por aqui de unidades micro. Representante de desenhistas italianos, Lisa Blacker diz que todas as peças devem ter mais de uma função, como a cadeira-escada ou a mesinha que esconde bancos. Vamos ver se é confortável. E é mesmo, é confortável. É preciso aproveitar cada milímetro do espaço. Bom, e aqui, uma grande surpresa vai sair daqui da cozinha à mesa de jantar. A cama que desce da parede é uma ideia antiga, reaproveitada em grande estilo. Mas o esconderijo atrás da televisão vai ser o destaque das festas, que aqui podem ter no máximo uns 4 convidados. Vai ser difícil. Uma tartaruga gigante surpreendeu os biólogos ao escolher a Praia do Forte, na Bahia, para a desova. Ela era esperada a mais de 1.300 quilômetros dali, no litoral norte do Espírito Santo. Olhando assim, é até difícil acreditar, mas é sim uma tartaruga gigante. Adulta chega a ter 700 quilos. É a maior espécie do mundo e também a mais ameaçada. É um animal muito curioso, muito diferente. Também conhecida como tartaruga de couro por causa da carapaça fina, ela nunca tinha nadado por essas bandas. Pelo menos não nos últimos 30 anos. Quando os biólogos começaram a registrar os nascimentos na Bahia. Essas 4 tartaruguinhas aqui foram encontradas dentro do ninho. Elas não conseguiram sair e ir até o mar. O desafio agora é aprender a lidar com elas. Uma espécie muito nova no litoral baiano. Ninguém sabe ainda por que uma delas escolheu a Bahia para desovar. Pode ter se desgarrado ou até ter encontrado aqui a praia perfeita. Como a gente não tem, esses animais em exibição no nosso centro, as réplicas é que atraem o público. Todo mundo quer saber como é. Se tudo der certo e a torcida é grande, a Praia do Forte é o mais novo berçário das tartarugas gigantes. A quarta-feira será de chuva forte, com possibilidade de vendavais no sul e no sudeste do país. No litoral sul de Santa Catarina e de parte do Nordeste, há risco de ressacas. As imagens mostram nuvens carregadas no sul que chegam amanhã em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E o motivo é uma frente fria associada a um ciclone extratropical no oceano. Esse sistema causa muita chuva em Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, com ventos fortes. Também chove no centro-oeste,
norte e nesta parte do nordeste. Céu aberto do litoral do Ceará até a Bahia e nesta parte do Rio Grande do Sul, onde uma massa de ar seco e frio deixa o tempo firme. Em Curitiba, dia chuvoso, mínima de 17, máxima de 23 graus. No Rio, chuva à tarde, máxima de 34. Uma professora foi brutalmente assassinada por um aluno dentro da escola em Itirapina, interior de São Paulo. E segundo a polícia, o rapaz seria apaixonado pela professora e a matou por não ser correspondido. No velório, a família e os alunos não se conformavam com a morte trágica da professora. Ela era uma professora que todo mundo só falava bem dela. Ela sempre vivia sorrindo, nunca teve queixa de nada. A gente não se conforma. A gente só quer justiça só. Simone de Lima, de 27 anos, dava aulas nesta escola da rede estadual de Itirapina, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, Thomas Haraguchi, de 33 anos, invadiu a sala dos professores e deu 7 facadas em Simone. O motivo do crime seria a paixão não correspondida que o aluno tinha pela professora. Ele nutria aí uma paixão por essa professora e provavelmente não teria sido correspondido, fato que teria motivado o crime. Colegas de sala contam que Thomas falava pouco e não tinha amigos, mas demonstrava o interesse pela professora. A primeira vez que a professora entrou na sala para substituir uma professora nossa mesmo, a única vez que ele virou para mim e perguntou se ela namorava, até porque então ela me cumprimentou e eu falei que não. E em seguida eu levantei da minha carteira e fui até ela e falei: dona, toma cuidado, porque tem um aluno que já se interessou pela senhora. O rapaz foi preso e levado para a cadeia de Rio Claro. Uma faixa nos Arcos da Lapa chamou a atenção no Rio de Janeiro. O protesto dos moradores é contra a demora na volta do serviço dos bondes. Há 1 ano e 7 meses, um acidente deixou 6 mortos e 50 feridos em Santa Teresa. Também no Rio, Valdeci da Silva e outros 4 homens foram detidos pelo assassinato do DJ Chorão. O crime foi em setembro do ano passado, no Complexo da Maré. A polícia também apreendeu uma submetralhadora na casa dos suspeitos. O Ministério Público confirmou que o radialista Rodrigo Neto era ameaçado de morte desde 2011. Ele foi morto a tiros em Ipatinga, Minas Gerais. A vítima denunciava grupos de extermínio formados por policiais. O atacante Jobson, atualmente no São Caetano, se envolveu em mais uma confusão. Ele foi levado à delegacia depois de uma suposta agressão à mãe do filho dele. O jogador foi liberado. A polícia investiga o caso. E agora voltamos ao Tribunal do Júri em Guarulhos com o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanha o julgamento do ex-policial Misael Bispo de Souza. Eduardo, eu queria saber se você tem a informação de que a defesa de Misael apresentou um pedido para levar os jurados a 2 locais fora daí do tribunal? Sim, Ana Paula, não é muito comum, não é muito usual, mas está previsto em lei. Esta é uma informação exclusiva, me confirmou agora há pouco Ivon Ribeiro, um dos defensores de Misael Bispo de Souza. Ele já fez um pedido ao juiz, Leandro Cano, e deve fazer mais um para tirar os jurados daqui e levar a 2 locais diferentes na tentativa de confirmar o álibi de Misael para a noite em que Mércia foi morta. A ideia é tentar mostrar aos jurados que seria possível completar as ligações telefônicas que Misael fez sem estar em outro lugar que não o Hospital Geral de Guarulhos, sustentando o álibi dele. Esse segundo dia de julgamento terminou agora há pouco. Você vai ver imagens agora do instante em que Misael era retirado daqui com escolta policial. Ele foi direto para o presídio Romão Gomes, um presídio específico para policiais militares que fica na zona norte de São Paulo. Misael volta amanhã às 9 da manhã para o 3º dia deste júri. De Guarulhos, Eduardo Ribeiro. Obrigada, Eduardo. A cidade do Rio de Janeiro tem sido alvo dos contrabandistas desde que foi confirmada como sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. A reportagem de hoje da série Guerra ao Contrabando mostra como o Rio está enfrentando o desafio de impedir a entrada de armas, drogas e produtos falsificados. As armas em poder do tráfico, por onde chegam? Pelo porto? Pelo aeroporto internacional? Ou pelas estradas que levam ao Rio?
os componentes importados das máquinas de azar. Como entram no país? Pelo mar? Pelo ar? Ou pelo asfalto? Um dos 5 portos mais movimentados do Brasil. O 4º aeroporto do país em volume de carga. E a rodovia que liga as 2 maiores cidades brasileiras. Qual é a porta de entrada para a droga que vem do exterior? Incertezas de um mercado sombrio, numa cidade que recebe, mas também exporta produtos ilegais. Nossa primeira parada, Aeroporto Internacional Tom Jobim, zona norte do Rio. Dentro destas caixas amarelas existem remessas postais internacionais dos Correios. São cartas, documentos, livros e encomendas de até 2 quilos. O material veio de diferentes partes do Brasil aqui para o Rio de Janeiro e daqui segue para o exterior. Mas antes há uma fiscalização, que hoje vai ser feita por elas. 2 cadelas treinadas para detectar maconha, cocaína e outras drogas. Nós vamos acompanhar. Para os agentes da Receita Federal, o cão é infalível. Toda vez que ele detecta alguma substância, de fato existe. Todas as vezes que nós verificamos, sim. Primeiro é a vez de Sharon, da raça labrador, que gosta de brincar com uma bolinha de tênis. Se ela encontrar algo suspeito, terá direito a brincar. Parece que a Sharon encontrou alguma coisa. Garota! Agora ela é premiada então, né? Ela foi premiada. Com certeza tem droga ali. Com certeza. Agora é a vez de Cris, da raça pastor alemão. Será que ela vai indicar a mesma caixa? Existem 29 caixas aqui, 29. Vai, Cris. Vai. Yeah. Mesma caixa. Bora, Mira. Isso. Bora. Pega. Bora. A caixa é aberta e a suspeita de droga só aumenta. Repare para onde iriam as correspondências. É uma carta com destino à África do Sul. Isso. E a outra é a África do Sul, tá vendo? E Espanha. Irlanda. E Espanha. São destinos conhecidos do tráfico internacional. Hora do raio-x. Uma a uma, as cartas são passadas pela máquina. No raio-x, a cocaína aparece com a cor laranja. 4 envelopes não vão seguir viagem. Veja o que aparece no meio da carta. Do lado de fora, ele é homogêneo. Aqui, ó, ele foi recortado. Se de fato for cocaína, que cor que tem que ficar essa substância? Azul. Confirmado. Cocaína. O agente da Receita nota que a consistência do livro parece estranha. Eu não vejo nada estranho. Não. Absolutamente nada estranho. A gente já está acostumado. Vocês estão acostumados já. Última encomenda. O agente abre o livro, mas dessa vez não encontra nada. Ele retira parte da capa. Nada. O agente insiste, perfura a capa. E eis a cocaína. Essa tá bem difícil. Bem difícil, escondida na capa. Essa parecia até que não teria. Num único dia, meio quilo de cocaína pura. No aeroporto Tom Jobim, centenas de correspondências foram apreendidas recentemente. Foram 408 correspondentes, 408 envelopes. Apreendidos? Foram apreendidos.
Desse total, em peso de entorpecentes, deu aproximadamente 40 quilos. Só no ano passado? Só no ano passado. De cocaína, pouca coisa de maconha. E só nesse trabalho da Receita com os Correios no aeroporto do Rio. Sharon e Cris, mais uma missão cumprida. Elas atuam há quase 10 anos no combate ao narcotráfico. Muita gente pergunta, o cachorro fica dependente da droga? Não, eles não têm contato nenhum com a droga. No Rio de Janeiro, o contrabando está quase sempre associado às facções criminosas e às grandes redes da contravenção, que exploram jogos de azar. O que mais se vê neste depósito da Receita no Rio são máquinas caça-níqueis, milhares empilhadas por todo o canto. Só neste lugar existem cerca de 20 mil máquinas. Acredita-se que a parte externa, feita de madeira ou de metal, seja fabricada aqui no Brasil, mas determinados componentes da placa eletrônica vêm de fora, como este, o processador, o cérebro da máquina. Em breve, todo este material será destruído. Numa outra parte do depósito estão os sonhos de consumo de muita gente. Eles foram apreendidos durante a Operação Black Ops, em outubro de 2011. A polícia, a Receita e o Ministério Público Federal determinaram o confisco de carros que haviam sido comprados por gente famosa, como artistas e jogadores de futebol. Estes carros entraram no Brasil de forma irregular. Os importadores alegaram que os veículos eram novos, mas na verdade foram usados no exterior. E a importação de usados é proibida, salvo carros com mais de 30 anos para colecionadores. Neste caso, os bens devem ser leiloados. Bens apreendidos pela Receita também podem ser destinados para uso do próprio governo, como esta embarcação, que entrou no país de forma irregular e está a serviço da Marinha. Não é o mesmo fim que se dá ao produto pirata. Tudo é destruído porque a legislação faz essa previsão, faz essa determinação. A partir do momento que o laudo pericial atesta que aquele produto é pirata, o delegado solicita à justiça a inutilização e o juiz autoriza e essa inutilização é feita rotineiramente. A Delegacia do Rio, especializada no combate à pirataria, está entulhada de produtos falsificados. O material costumava vir do Paraguai, mas hoje os muambeiros compram tudo bem mais perto. Vem muito de São Paulo, sim. Hoje vem de São Paulo? Vem muito de São Paulo. Por exemplo? Roupas, muito. A mídia também, CD, DVDs, também já pegamos apreensões dessas. Bolsas. O produto pirata que sai de São Paulo e chega ao Rio passa antes por este lugar, a Via Dutra, altura do município de Piraí, já no estado do Rio de Janeiro. A mercadoria vem em carros, caminhões, mas a grande quantidade é encontrada nos bagageiros das empresas, aquelas que fazem transporte interestadual, saída rodoviária de São Paulo, chegada rodoviária do Rio. Agora só quer comprovação dessa mercadoria, que é da empresa também, mas até agora não tem nenhuma comprovação fiscal. Para patrulhar os 400 quilômetros da rodovia, a Polícia Rodoviária Federal dispõe de menos de 100 homens. Precisaria de, no mínimo, 75 homens a mais. A revista das malas é feita à mão. Dos carros também. Não há cães farejadores nem aparelhos de raio-x na Via Dutra. A Polícia Rodoviária espera receber pelo menos um aparelho em breve. Temos a previsão desses equipamentos, um desses equipamentos, vir aqui para a divisa, São Paulo e Rio de Janeiro, para auxiliar nesse trabalho de fiscalização, tanto de veículos de passeio, quanto de ônibus e caminhões. Também é pela estrada que chega boa parte das armas contrabandeadas do exterior. É o que afirma este consultor especialista em armamentos. Rio de Janeiro pode chegar de várias maneiras. Normalmente chega por via rodoviária, normalmente desmontada em veículos, chega camuflada no interior de cargas, por exemplo. Elas são arrumadas com o material de contrabando dentro.
Uma outra rota das armas, diz o especialista, é pela Baía de Guanabara, onde fica o Porto do Rio. Esse tipo de modus operandi já foi comprovado. Como assim? De você jogar a carga no mar amarrada a uma boia e vir um barco pequeno, por exemplo, um barco de pesca, uma pequena traineira ou um bote rápido, ou mesmo um iate, né? E apanhar essa carga do lado de fora. Já aconteceu. Ali, a Receita Federal dispõe de raio-x. Caminhões com contêineres são vistoriados na saída do porto. Mas veja o que acontece com este caminhão carregado de veículos importados. Ele é alto demais e não passa pelo aparelho. Hoje, no Porto do Rio, a Receita dispõe de apenas um aparelho de raio-x para a vistoria de até 400 contêineres por dia. Hoje, contêineres aqui, acredito que sejam inspecionados por amostragem. E aí você tanto pode pegar como pode não pegar. Para vistoriar os barcos que se aproximam do porto, a Receita dispõe ainda de uma lancha blindada com uma super câmera. Só a câmera custa cerca de R$1 milhão. A câmera tem recursos especiais para a observação dos navios a quilômetros de distância e também visão noturna. Assim como o aparelho de raio-x, existe apenas uma lancha da Receita no porto para um mar de navios que costumam atracar na Baía de Guanabara. A gente tem um estudo que indica a necessidade de pelo menos mais de 2 lanchas dessa de vigilância. A cidade que vai sediar jogos e a grande final da Copa do Mundo. E o maior evento esportivo da Terra, as Olimpíadas, será duramente cobrada ao longo dos próximos 3 anos. Outros países irão conhecer nossas belezas e nossas mazelas. O Rio será a vitrine de nossa competência e também de nossa fragilidade no combate ao contrabando. No mar, no ar e por terra. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite, até lá.